Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós nessa semana que se inicia, nos fazendo continuar crescendo no conhecimento e na graça do nosso Deus, da pessoa do nosso Deus, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que em tudo o que nós façamos, falamos também, seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amados, vamos para a lição bíblica diária dessa semana. Essa semana nós temos como tema as alianças e os santuários, uma linguagem bem apropriada aqui para o que está sendo abordado aqui a partir do capítulo 8, sobre as duas alianças, a antiga aliança do Antigo Testamento, que praticamente foi alicerçada ali a partir do momento, em que a escrita foi dada para o povo, não só a escrita, mas também um tabernáculo. É quase impossível dissociar a escrita do tabernáculo terrestre. E a nova aliança, que consiste nesse entendimento espiritual, juntamente com o santuário vivo e perfeito espiritual, que está sendo explorado aqui no livro de Hebreus. Então hoje, no verso síntese, nós temos aqui o capítulo 9, versículo 9 de Hebreus, que diz assim: isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, o que está sendo explorado aqui no capítulo 9, pelo menos no contexto imediato, em todo o capítulo, em todo o livro de Hebreus, tem o objetivo de chegar a essa compreensão, Mas aqui no contexto imediato, aqui do capítulo 9, ele está dizendo que tudo isso que ele está comentando aqui é uma ilustração. Ilustração, obviamente, é mais um sinônimo daquilo que ele está falando sobre sombra, sobre figura, É uma linguagem que ele usa para o tipo, para a tipologia. O santuário todo era um tipo, O santuário era um tipo de todas as realidades celestiais. Quando a Bíblia usa o termo realidades celestiais, ela não está falando daquilo que existe no céu, mas das coisas que existem a partir do céu. Quando ele fala realidades celestiais, ele está dizendo assim são as coisas espirituais que vêm de Deus. A mensagem que vem de Deus, o entendimento que vem de Deus, Aquilo que parte do Espírito de Deus, isso é realidade celestial. Isso é muito simples de ser entendido, Basta prestar atenção ao contexto, respeitar o contexto da mensagem,
e analisar com cuidado aquilo que era físico no Antigo Testamento e que jamais poderia existir uma realidade física no céu, né? Como a gente já citou aqui algumas vezes. Pois bem, então ele diz bem claro aqui que é uma ilustração. E o que é uma ilustração? Né? Por exemplo, Jesus fez isso o tempo todo, preparando o povo para a nova aliança. Então, ele vai dizer bem claro assim, olha, um semeador saiu a semear e jogou a semente lá numa terra assim, a outra terra era de outro jeito, outra terra tal. E a semente está sendo ali comparada, uma semente, imagine um grão de milho que você vai jogar no chão para nascer um pé de milho. Aquilo ali é o evangelho. A semente, o terreno é o coração. Agora, como é que eu posso mostrar a igualdade literal dentro de um pedaço de terra no chão e o coração? Ou um milho com a palavra, que é algo abstrato, é um entendimento que vai direto para a mente? Ah, então é algo diferente. Então isso é uma ilustração. Você ilustra fazendo comparações, né, de coisas físicas, materiais, com coisas espirituais que a gente não pode tocar, não pode ver. Assim são as realidades celestiais. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm tentado colocar literalidade a um texto que o próprio escritor está dizendo. São figuras, são sombras, são tipologias, né? São ilustrações. Estou usando isso aqui só como ilustração, né? O próprio Paulo vai dizer lá, olha, o que eu vi lá no paraíso de Deus, ele não disse que viu um templo físico lá não. Eu vi coisas que eu não consigo explicar, não existem palavras humanas que possam explicar aquilo. Ó, se ele tivesse visto um templo físico, ele teria dito. É fácil de descrever. Né? Algo físico é fácil de descrever. Por exemplo, nas visões ilustrativas e simbólicas que João vê no Apocalipse, ele olha, eu vi isso. São símbolos, né, que vão ser interpretados. Mas aqui não. Né? Então é muito interessante nós analisarmos todo esse contexto, respeitando essa rica linguagem espiritual que é a palavra de Deus, que é riquíssima a palavra de Deus, e a gente não pode reduzir a grandeza e a riqueza da palavra de Deus, tentando colocar o nosso entendimento, diminuindo uma realidade que está nesse planeta limitado, um planeta de homens limitados, como eu, como você, que está muito preso à coisa física. O velho Tomé tem que tocar para crer, tem que ver para crer, tem que não só ver e tocar na coisa física para crer. As realidades celestiais são diferentes, né? Paulo vai dizer também lá, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e o relato daquilo que não se pode ver. As coisas de Deus não estão limitadas àquilo que pode ver. Esses outros princípios nós vamos encontrar no Antigo Testamento também. São em várias passagens, estamos citando aqui apenas algumas, né? Ô Samuel, eu não sou como o homem, Samuel. O homem só vê a aparência, porque o homem acredita naquilo que toca, ele tem que tocar nas coisas. O homem é muito materialista. Eu não, Samuel, eu vejo o coração, as minhas coisas são espirituais, eu vejo a consciência. Aquilo que não se pode tocar, se toca no cérebro, mas na consciência, na mente espiritual, não toca não. Né? Ali você sonda, é diferente. Então toda essa riqueza espiritual, dessa linguagem espiritual que está na Bíblia, a gente precisa, e ele vai dizer aqui no texto bem claramente, que o que se oferecia no Antigo Testamento eram sacrifícios físicos que podia tocar. Você podia tocar no cordeiro, podia tocar num bode, num carneiro, podia tocar num novilho, né, numa cabra, podia tocar numa rolinha que você ia matar ela em sacrifício, no azeite, na farinha que era oferecida ali como sacrifício também, nas sacrifícios de oblações, né, e também nas libações. Então tudo isso você tocava. Mas o objetivo dali, aquilo eram ilustrações da terra, que falavam de outros sacrifícios espirituais mais profundos. Como diz Paulo lá em Romanos, buscando ali o culto racional. Por isso que ele diz aqui, olha,
indicando que aquelas ofertas e aqueles sacrifícios que eram oferecidos lá no antigo santuário não podia dar ao adorador uma consciência. Olha o termo aqui, consciência aqui, transportando aquilo para um sacrifício que tem que ocorrer no espírito. Olha, agora imagine você, eu e você, no Antigo Testamento, nós pecamos e aí estamos levando lá um cordeirinho para oferecer lá no templo. E quando chega lá no templo lá, eu medito ali, ó, esse pobre animal está morrendo no meu lugar, mas quem cometeu o pecado foi eu, não foi ele. Como é que eu... Aí eu vou pecar de novo, próximo ano, vou fazer a mesma coisa, né? E eu olhava para aquela estrutura lá, que era dia e noite matando, e o pecado não tinha jeito, e era o povo, as mesmas pessoas vindo lá, algumas vezes ao longo dos anos, né? E aí você pensa, mas por que isso não purifica nunca? Esse santuário vai ficar a eternidade aqui, né? Então imagino, qualquer homem pensaria isso. Então o sacrifício do sangue de touro, de animais, eles não purificam a consciência. Era apenas uma figura, era apenas uma ilustração, apontando para alguém da qual aqueles animais inocentes iriam apontar, né, na sua tipologia apontava para Cristo. Aí sim, esse ser, né, queria morrer no nosso lugar para expiar, sobretudo, não era apenas para expiar, mas para, através do seu Espírito, nos restaurar, nos renovar para a salvação e uma mudança plena, radical de vida. Em todos os aspectos, sobretudo no Espírito, mas também uma mudança da carne, né? Mudança da coisa física, restauração do físico e, sobretudo, que é a maior de todas as restaurações, restauração espiritual. Bom, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta dessa nossa lição semanal. E a primeira pergunta diz assim: qual era a principal estrutura física repleta de ordenanças que era a imagem da primeira aliança, né? Aquela chamada de antiga aliança? Hebreus 9:1 diz assim: a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Veja que a primeira aliança, existiam regras claras e escritas dizendo como se deveria adorar, né? E era uma receita de bolo para todo mundo. Todo mundo que cometeu um pecado e era culpado. Todo mundo, sem exceção, tinha que fazer assim. Pega um animal, vai lá, né? Um cordeiro e tal. Se você quisesse fazer uma oferta de elevação, tem que fazer daquele jeito, não podia mudar a quantidade, o formato, o tamanho, a perfeição, nada, tinha que ser daquele jeito, era uma regra para todos. Na segunda aliança, não é assim, porque na segunda aliança, os princípios ilustrativos de lá mantêm, mas a oferta não é a mesma. Por exemplo, os princípios de que a oferta que era dada no Antigo Testamento, o Senhor dizia: olha, se você vai dar uma farinha, tem que ser a melhor farinha. Se você vai oferecer um animal, tem que ser sem defeito. Então, os princípios do dadivar, o princípio ali do oferecer, do sacrificar, envolvia o sacrifício tinha que ter alguns princípios. O da perfeição, o da totalidade, o da isonomia, né? Então, tudo isso tinha que conter lá. Esses princípios trazem para o âmbito espiritual, né? Mas não traz a coisa física em si, só o princípio. Então, Deus quer que, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual, o homem seja honesto, seja sincero, confesse seu pecado a partir da consciência, né? E realmente sinta tristeza e abandone o pecado na consciência, né? Primeiro, tem que ser verdadeiro aquela atitude. Não adianta o homem levar um animal porque cometeu um pecado de assassinato, vai lá e pagou aquele pecado, mas o coração tem: vou matar, quando eu sei que eu vou matar mais 10 aqui. Ora, não se arrependeu?
não tem arrependimento, então por isso que o pecado não podia ser pago com aquelas coisas físicas. Porque é algo que está vinculado à consciência. O próprio Cristo vai dizer isso no Novo Testamento, dizendo, olha, um homem, o que é que está lá na lei, escrito lá na lei? O que é que está escrito na lei? A aliança da coisa física, né? O que é que está escrito na tábua da pedra, né? Lá. Não adulterarás. Eu, porém, digo a vocês que lá está, não adulterarás. Eu digo a vocês que se um homem, se alguém, o homem, né? Desejar a mulher do próximo, desejar em seu coração, sem tocar nela ainda, se ele só desejar, ele já cometeu o pecado, porque a sua consciência já deseja, quer a todo custo, e se fosse possível ele teria a mulher do próximo, ele já cometeu o pecado. Porque o problema não foi resolvido na consciência, que esse é o grande objetivo, né? Então essa primeira aliança, ela tinha regras para a adoração, para o sacrifício, né? A adoração aqui está compreendendo tudo, né? É tudo aquilo que se fazia fisicamente no santuário em busca de Deus, reconhecendo que Deus era supremo, soberano. Regras para a adoração, e para isso tinha também um tabernáculo terreno. Então, tudo aquilo que tinha regra, as regras bem definidas como uma receita de bolo para todo mundo, igual. E numa aliança espiritual, conforme as realidades celestiais, as coisas são superiores. Um pouquinho diferente, mas superior, guardando apenas os princípios morais, éticos, espirituais que haviam nas recomendações do santuário que explorava as coisas físicas, né? Por exemplo, mesmo no Antigo Testamento, fora do santuário, a Bíblia diz que Gideão adorou a Deus. Mas como foi que ele adorou? Sem ter levado um cordeiro, um bode, um carneiro, um boi, qualquer sacrifício a Deus. Como é que ele adorou? Sabe como ele adorou? Gideão foi chamado várias vezes para libertar o povo de Deus e por 4 vezes Gideão foi recusando. E o Senhor mandando e ele recusando, né? Porque era um homem de fato medroso. O Senhor diz, vai dessa tua coragem, homem valoroso, né? Algumas versões falam corajoso, mas o Senhor estava encorajando ele, porque Gideão não era esse homem valoroso, corajoso não, né? E Gideão rejeitou várias vezes, pediu sinal, e ele rejeitando, e o Senhor mandando, e ele, né? Mesmo depois de todos aqueles milagres, ele com dúvida, né? Então, chegou, depois de vários testes e várias resistências, o Senhor deu uma última ordem, olha, manda o povo embora e pegue os seus 300 homens, pegue as cornetas e tal. E naquela tardinha, Gideão subiu na parte alta, olhou para o vale e havia tantos midianitas que não podia colocar o pé no chão, tomado. E ele com 300 homens, se o exército de Israel todinho era 32 mil, os midianitas eram muito mais do que 32 mil, né? Eram centenas ali de milhares. E aí Gideão olhou ali para aquele vale e naquele momento esperou escurecer, se disfarçou de midianita, entrou lá no meio deles à noite, já escuro, e aí, usando a escuridão, ele chegou próximo ali a um povo que estava conversando, e um rapaz na hora, tudo providência do Senhor, né? Um rapaz contando um sonho lá, o midianita contando um sonho. Eu tive um sonho que vi um vento bem forte, levantava a minha barraca, e depois que levantava, descia e esmagava a minha barraca. Aí outro dizia assim, sabe o que é isso? É a espada de Gideão que o Senhor inflamou atrás de nós. Então Gideão naquele momento percebeu que aquele povo numeroso estava morrendo de medo dele. Que o Senhor havia transformado e exaltado, glorificado o nome de um covarde que não era corajoso. Um homem que o Senhor mandou várias vezes ele com medo de ir, rejeitando, se segurando para não ir. O Senhor é quem conduziu aquele homem e levantou o nome dele. O Senhor é quem tinha feito já uma obra no coração dos midianitas, exaltando o nome de Gideão. Sabe o que a Bíblia diz?
E naquele momento, Gideão ali no meio dos midianitas, naquele momento escutando aquilo, ele adorou a Deus ali. Ali não tinha santuário, ele estava no meio dos inimigos, numa noite escura. Como é que ele adorou? Ele disse, meus irmãos, midianitas, levantem a mão e vamos adorar a Deus. Comece a chorar, comece a pular. Não disse nada disso. É uma adoração no íntimo. Uma adoração ali que ele tem uma consciência lá dentro da sua mente. Ele é convencido no espírito a entender essas coisas, as coisas de Deus, que Deus faz o que faz por todos nós. Isso não é maravilhoso? É dessa consciência que a gente precisa entender. O santuário de Deus somos nós, a nossa mente, porque ocorre tudo lá. A adoração ocorre lá, o sacrifício ocorre lá, tudo ocorre dentro da nossa consciência. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta. Depois de descrever os móveis, os compartimentos e as ordenanças em rituais, que mensagem espiritual nos traz o autor da carta aos Hebreus? Então veja, aqui no capítulo 9, no início, né? Quando ele fala que aquilo eram ilustrações, aí começa a falar dos móveis, né? Do altar de incenso, do candelabro, né? Etc. Então ele vai falar agora do seguinte aqui, ó. Agora, o versículo 8, ele diz assim, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Veja que aquele primeiro tabernáculo físico, com aquela estrutura de homens limitados por paredes, limitados por cortinas em símbolo de paredes, toda aquela coisa física, né, eram coisas que ele apresenta aqui como um problema. Enquanto essa coisa física permanecesse, era um problema, não é? Porque o Espírito Santo, que não atua na parede, que não atua, que não é uma coisa física, o Espírito Santo é uma coisa física? O Espírito não tem corpo, não tem carne nem sangue, como vocês vejam que eu tenho, disse Cristo lá em Lucas, né, capítulo 23, versículo 39. Então, sempre ele está falando aqui as coisas do Espírito. O contexto aqui é a consciência, é a mente do homem, é a razão, é o entendimento. Nova aliança colocado no vosso entendimento, a compreensão da palavra de Deus, etc, etc. Pois bem, veja que quando ele diz aqui que o Espírito Santo, ele estava revelando, manifestando o caminho para que o homem pudesse chegar aonde? A um santuário físico no céu? Ou para que o homem chegasse ao Santo dos Santos? Santo dos Santos seria um lugar ou Santo dos Santos seria uma pessoa? Por que eu não entendo que você não pode dar um título de Deus para um lugar no Antigo Testamento? Santíssimo é um título que só pertence ao Pai. Santo dos Santos é um título que só pertence a Deus. Ora, não é aquele que é chamado de o Rei dos Reis, o Pai, no Apocalipse? Não é o Pai que é chamado de Senhor dos Senhores no Apocalipse? Aí você pode até dizer, mas Jesus que esteve aqui na terra também. Não, Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dos Reis da terra e dos Senhores da terra. No sentido amplo do universo, veja que o título é aplicado ao Pai. Examine o livro do Apocalipse direito. Corretamente. Né? É o que nós entendemos. Toda vez que a Bíblia chama Cristo de Rei dos Reis, capítulo 17, está lutando com os 10 reis da terra. Capítulo 19, está representando o Pai, está vindo para uma guerra em cavalo branco contra os reis da terra. Sempre é assim. Por que eu não consigo entender o contexto? Por que eu ainda estou preso a uma igreja que gosta de ensinar versos isolados? Ou seguindo deduções de pessoas que foram equivocadas lá no passado, que não leram a Bíblia direito? Pois bem,
Então veja aqui, olha, que ele está dizendo aqui o caminho para o santo dos santos. O caminho para Deus era impossível enquanto ainda houvesse os homens presos a um santuário físico, terrestre, que limitava o acesso espiritual do homem a Deus. É uma pergunta simples. Jesus Cristo veio aqui na terra revelar quem? O santuário celestial? Ou ele veio revelar o Pai? O Santo dos Santos? É uma pergunta simples. Então, enquanto eu não entendo essa verdade, preso ainda a costumes e ideias humanas, fugindo do principal, em nenhum momento Cristo pregou assim para os seus discípulos. Olha, ou qualquer um dos apóstolos escreveram, o objetivo de Cristo na terra é fazer com que vocês entrem lá no santuário celestial. Cristo nunca abriu a boca e disse isso. A palavra que Cristo mais falou aqui na terra foi Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, é o meu Pai, tudo é o meu Pai. Tem um dos versos mais lindos da Bíblia que eu vejo ali na revelação, na grande obra de Cristo, que não era só espiar, salvar o pecador, mas dentro desse contexto havia uma missão maior, que era religar o homem ao Pai. Para isso, a sua missão aqui na terra era revelar o Pai ao homem, porque enquanto o homem não conhecesse o Pai, ele não poderia chamar Deus de Pai. É por isso que em Gálatas 4,6 diz que foi por que vocês se tornaram filhos de Deus, que Deus enviou o Espírito do seu Filho, se ele foi Cristo, veio aqui para isso. O Espírito do seu Filho às vossas consciências, para que vocês aprendam a dizer Pai. Olha, o grande objetivo foi revelar o Pai. Lá no livro de João, que é o verso que está a grande revelação, João 1, do versículo 18, diz que o Filho unigênito veio a este mundo revelar o Pai, o Deus invisível, que o mundo não pode ver. Cristo o revelou. Agora eu não encontro em nenhuma parte, nem João, nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos, e nem os apóstolos ali, em todos os registros da sua atividade no livro de Atos dos Apóstolos, né, o desenvolvimento da igreja nos primórdios, alguém citando isso, né? Ninguém dá. Paulo vai citar isso no livro aos Hebreus, né? Sobre citar um santuário falando das realidades celestiais, não dizendo que há um santuário no céu, mas Paulo está o tempo todo fazendo a velha dicotomia da coisa física da antiga aliança e a coisa espiritual da nova aliança. O tempo todo, por isso que nos primeiros capítulos ele faz, no capítulo 8, por exemplo, ele vai falar a diferença das duas alianças. Uma era na coisa física, a outra é no espírito. Não é? É o que ele vai dizer. A palavra de Deus, ela continua existindo, só que uma foi escrita em tábua de pedra, coisa física, e a outra foi escrita no entendimento, no espírito. O tempo todo ele está fazendo isso. Né? Então, meus amados, Santo dos Santos foi uma tipologia quando foi dado o nome a um lugar. Mas Santo dos Santos é o acesso a Deus. O próprio livro de Hebreus aqui vai falar muitas vezes, Cristo teve acesso a Deus. Em nenhum momento diz que Cristo teve acesso a um lugar, mas teve acesso a Deus. Quando ele usa esses termos lugar, Santo dos Santos, Santíssimo, ele está usando, que na verdade no livro de Hebreus fala Santo dos Santos sempre, né? Quando ele fala isso, ele está falando exatamente o acesso a Deus, né? Lá no Antigo Testamento, no Santuário Antigo, ora, quando o homem entrava, ele não entrava ali especificamente para ver uma arca de ouro, não, porque essa arca de ouro, ela foi vista por todo mundo quando ela estava sendo confeccionada, né? Mas antes de ser consagrada, todo mundo podia tocar nela, antes de ser consagrada com sangue colocado lá dentro, né? Agora, o importante ali é o que o Senhor diz, ó, quando você entrar no lugar santíssimo, lá no dia 10 do mês 7º, eu me manifestarei sobre o propiciatório. Porque ele ia para encontrar com Deus, não com a Arca da Aliança, não. Era uma tipologia. O tempo todo o santuário, todos os móveis são coisas tipológicas. Não supervalorizem as coisas físicas. Tudo aquilo tem um papel
de instrutivo, um papel ilustrativo, né? Enquanto nós não temos essa consciência, esse entendimento espiritual profundo, a gente continua preso às limitações da religiosidade, da coisa física, e nunca vai avançar, entrar na nova aliança, que são das coisas do Espírito.